Com as bênçãos de Deus, damos início à 21ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Solicito ao vereador Carlos Natal fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 142. Senhor, atende a minha oração. Percebe nos teus ouvidos o meu rogo. Segundo a tua verdade, atende-me na tua justiça. Solicito ao vereador Geraldo Atleta a fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e aproveitando também que faça de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 6. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Direitos da criança e do adolescente. Artigo 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Solicito aos vereadores que registrem as suas presenças. Coloco em discussão a ata da 20ª sessão ordinária da 7ª legislatura, realizada no dia 27 de junho de 2017. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 20ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Coloco em discussão a ata da 17ª sessão extraordinária da 7ª legislatura, realizada em 29 de junho de 2017. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 17ª sessão extraordinária. Coloco em discussão a ata da 18ª sessão extraordinária da 7ª legislatura. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 18ª sessão extraordinária da 7ª legislatura, realizada em 29 de junho de 2017. Coloco em discussão a ata da 19ª sessão extraordinária da 7ª legislatura, realizada no dia 30 de junho de 2017. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovada a ata da 19ª sessão extraordinária da 7ª legislatura. Coloco em discussão a ata da 20ª sessão extraordinária da 7ª legislatura. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovada a ata da 20ª sessão extraordinária. Coloco em discussão a ata da 21ª sessão extraordinária da 7ª legislatura. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovada a ata da 21ª sessão extraordinária da 7ª legislatura. Coloco em discussão a ata da 22ª sessão extraordinária da 7ª legislatura, realizada em 30 de junho de 2017. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovada a ata da 22ª sessão extraordinária. Coloco em discussão a ata da 23ª sessão extraordinária da 7ª legislatura. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovada a ata da 23ª sessão extraordinária. Coloco em discussão a ata da 24ª sessão extraordinária da 7ª legislatura, realizada no dia 24 de julho de 2017. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querendo se levantar. Está aprovada a ata da 24ª sessão extraordinária. Coloco em discussão a ata da 25ª sessão extraordinária da 7ª legislatura. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querendo se levantar. Está aprovada a ata da 25ª sessão extraordinária. Coloco em discussão a ata da 26ª sessão extraordinária da 7ª legislatura, realizada em 1º de agosto de 2017. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovada a ata da 26ª sessão extraordinária. Coloco em discussão a ata da 27ª sessão extraordinária da 7ª legislatura, realizada em 2 de agosto de 2017. Discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovada a ata da 27ª sessão extraordinária.
Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncia a retirada e devolução do projeto de lei 41/2017, a pedido do Executivo. Anuncia o recebimento do projeto de lei 46, que dispõe sobre as alterações dos anexos 2 e 3, que integram a lei municipal de número 1681/2013, que trata do plano plurianual para o exercício 2014 e 2017 e da outras providências. Anuncia o recebimento do projeto de lei 47/2017, que dispõe sobre alterações dos anexos 5 e 6, que integram a lei municipal 1885 de 2016, que trata da lei de diretrizes orçamentárias 2017 e da outras providências. Anuncia o recebimento do projeto de lei 48/2017, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial. Anuncia o recebimento do projeto de lei 49/2017, que dispõe sobre alterações dos anexos 2 e 3, que integram a lei municipal de número 1681/2013, que trata do plano plurianual para o exercício 2014 a 2017. Anuncia o recebimento do projeto de lei 50/2017, que dispõe sobre alterações dos anexos 5 e 6, que integram a lei municipal de número 1885/2016, que trata da lei de diretrizes orçamentárias 2017 e da outras providências. Anuncia o recebimento do projeto de lei 51/2017, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial. Anuncia o recebimento da emenda de número 1/2017 do vereador Edmo Bofete ao projeto de lei 7/2017-L, que dispõe sobre o tempo de atendimento ao público nos estabelecimentos bancários, correios, nas casas lotéricas e correspondentes bancários, sobre o horário de funcionamento e instalação das portas giratórias nos estabelecimentos bancários. Anuncia o recebimento das respostas a requerimentos 326 a 330, 332 a 336, 338, 339, 341 até 349, 351 até 355, 358, 360, 362 até 371, 373, 375, 376, 379, 382 até 387 e do requerimento 389, que estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara Municipal. Anuncia o recebimento dos balancetes da Receita e Despesa do mês de maio de 2017. Anuncia o recebimento dos balancetes da Receita e Despesa do mês de junho de 2017. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo de número 4/2017, que dispõe sobre o julgamento das contas da Prefeitura Municipal relativas ao exercício de 2013. Projeto de decreto legislativo 4/2017 dispõe sobre o julgamento das contas da Prefeitura Municipal relativas ao exercício de 2013. A Câmara Municipal de Alumínio resolve, artigo 1º, ficam rejeitadas as contas da Prefeitura Municipal de Alumínio relativas ao exercício de 2013, conforme parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo TC 2138/026/13. Artigo 2º. Esse decreto legislativo de vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Alumínio, 26 de julho de 2017. Edmo Aparecido Oliveira Paes, presidente. Paulo Roberto da Silva, membro. Justificativa. Fizemos o projeto de decreto legislativo nesses termos, acompanhando a decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Edmo Aparecido Oliveira Paes, presidente. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 392/2017. Senhor presidente, senhores vereadores. Requer a mesa ouvido plenário seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Vidal Siqueira no dia 1º de julho de 2017. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 1º de julho de 2017, doutor Alexandre Amaral, o vereador. Requerimento 393/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, requer a mesa ouvido plenário seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Milton Correia dos Santos, ocorrido no dia 10 de julho de 2017. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 10 de julho de 2017, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 397/2017. Senhor presidente, senhores vereadores. Requer a mesa ouvido plenário seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria da Penha Pestana Salles,
ocorrido no dia 19 de julho de 2017, e que ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de Sessões, 19 de julho de 2017, Eduardo Delegacia, vereador, Carlos Natal, vereador. Requerimento 398/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, requer a mesa, ouvido plenário, seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Margarida de Ávila Ribeiro, ocorrido no dia 18 de julho de 2017. Requer ainda seja dado conhecimento da família, transmitindo as nossas condolências. Sala de Sessões, 18 de julho de 2017, Eduardo Delegacia, vereador. Requerimento 400/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, requer a mesa ouvido plenário seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ata pelo o voto de pesar pelo falecimento da senhora Iraides da Silva, ocorrido no dia 21 de julho de 2017. Requer ainda seja dado conhecimento da família, transmitindo as nossas condolências. Carlos Natal, vereador. Requerimento 401/2017. Requer que seja respeitado o minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Eliana César de Oliveira Queiroz, ocorrido no dia 22 de julho de 2017. Renatinho Watanabe, professora Meida Barbosa. Requerimento 404/2017. Requer um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor João Batista Rodrigues, ocorrido no dia 1º de agosto. A pedido do vereador Renatinho Watanabe. Requerimento 406/2017. Requer um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Mauro Silvestre, ocorrido no dia 4 de agosto. A pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral. Façamos, portanto, um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Maria Vidal Siqueira, do senhor Milton Correia dos Santos, da senhora Maria da Penha Pestana Salles, da senhora Maria Margarida de Ávila Ribeiro, da senhora Aides da Silva, da senhora Eliana César de Oliveira Queiroz, do senhor João Batista Rodrigues e do senhor Mauro Silvestre. Solicito ao secretário, vereador-geral do Atleta, que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 394/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando as funções de fiscalizar os atos do Poder Executivo e diante do número de horas extras pagas aos servidores municipais, é que requer a mesa ouvida plenária, oficiado do senhor prefeito, solicitando o seguinte tipo de informações. 1. Favor de encaminhar tabela contendo o nome do servidor, número de horas extras e valor pago referente ao mês de janeiro a julho de 2017. Sala de Sessões, vereador Nando Silva, 14 de julho de 2017, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 395/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a Lei Federal 4.090 institui a gratificação de Natal, conhecida como 13º salário, considerando que a Lei Federal 4.749 dispôs que os pagamentos dessa gratificação podem ser feitos entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano ou por ocasião das férias do empregado. Considerando que os pagamentos dessa gratificação sempre foram pagas entre os meses de maio e julho, é que requer a mesa ouvida plenária, seja oficiado do senhor prefeito, as seguintes informações. 1. Houve algum pagamento do 13º para servidores entre maio e julho? 2. Caso afirmativa, poderia esclarecer se o pagamento do 13º foi quitado por conta de férias ou não? 3. Favor encaminhar tabela contendo o nome dos servidores que receberam a gratificação. 4. Caso não seja possível, gentileza explicar as razões que o impossibilitam. Sala de Sessões, 14 de julho de 2017, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 396/2017. Senhor presidente, considerando que no Centro Comunitário do Jardim Progresso necessita de roçada no mato, considerando que o Centro Comunitário do Jardim Progresso encontra-se com muito mato, gerando riscos iminentes da proliferação de bichos,
considerando que essa providência torna-se também benéfica aos moradores do bairro e adjacências. É que requer a mesa ouvido ao plenário, seus oficiados, senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. 1. Existe a possibilidade de ser feita a roçada no Centro Comunitário do Jardim Progresso? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala de sessões, 17 de julho de 2017, Renatinho Watanabe, vereador. Requerimento 399/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na rua Floriano Vieira, Jardim Progresso, próximo ao número 640, existem 2 postos de iluminação pública. Considerando que no referido local a iluminação não está sendo suficiente, pois está colocando em risco os moradores do referido bairro, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que solicite a CPFL para que sejam tomadas as providências necessárias referente à colocação de iluminação duplas nos referidos postos para maior benefício da população residente no local. Sala de sessões, 5 de julho de 2017, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 402/2017. Senhor presidente, considerando que a Sabesp fez perfuração da pavimentação asfáltica na rua Mato Grosso, altura do número 275 e 285, Jardim Progresso, e após realizou o reparo da pavimentação, porém, com reparo de baixa qualidade, a pavimentação cedeu. Considerando que o buraco vem causando transtornos aos moradores do alto e alto risco de danos aos veículos que por ali transitam, que requer a mesa do plenário, seja oficiada a Sabesp para que preste as seguintes informações. 1. A possibilidade de realizar um reparo de boa qualidade no local? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala de sessões, 25 de julho de 2017, Éden Bolfeito, vereador. Requerimento 403/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a estrada municipal Dr. Ineu Rezende conta com um mecanismo para escoamento de águas pluviais em forma de canaletas, considerando que as mesmas se encontram com grande quantidade de terra, mato e entulho, que impede que a água siga em seu curso desejado, fazendo com que a água acabe invadindo a pista de rolamento, causando aceleração na deterioração do pavimento asfáltico. E que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado do senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. 1. A possibilidade de que seja realizado o serviço de limpeza nas canaletas em toda a extensão da estrada municipal Dr. Ineu Rezende? Se sim, quando se iniciará o serviço? Se não, por quê? Sala de sessões, 28 de julho de 2017, Éden Bolfeito, vereador. Requerimento 405/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando as reclamações dos moradores desse município quanto à falta de materiais e equipamentos para exames no posto de saúde, bem como a falta de informações dos funcionários para os pacientes. Considerando que em seus agendamentos e prontuários tem contato ao paciente para se informar sobre o cancelamento de consultas, deixando assim os pacientes se encaminhar até o posto para informar sobre o cancelamento. Considerando o difícil meio de transporte que está ocorrendo no nosso município, para o paciente chegar até o local e ser informado que foi cancelado sua consulta ou exames, é que requer a mesa do plenário seja oficiado do senhor prefeito as seguintes informações. 1. O executivo tem conhecimento da falta dos materiais e equipamentos? 2. Se sim, desde quando? 3. Há previsão para a obtenção dos materiais? 4. Se sim, quando? 5. Referente à falta de comunicação com o paciente, qual será a atitude tomada? Por gentileza, esclarecer. 6. Caso negativo, por favor, especificar o motivo. Sala de sessões, 3 de agosto de 2017, Bengala, vereador. Requerimento 407/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, como é sabido, o acesso à escola e principalmente a oportunidade de atingir um grau maior de escolaridade, fatores essenciais para o acesso ao mercado de trabalho e ao desenvolvimento da sociedade, existe nível crescente de qualificação e depende diretamente do transporte escolar. É certo que recentemente houve a alocação de ônibus, micro e vans, e ao que consta, seriam contratados ou substituídos alguns desses veículos. Assim, requer ser oficiado do senhor prefeito para que informe de modo pormenorizado a situação de modo de contratação, valores, tipo de veículos, custo, contratação no mês de julho, e se houve ou haverá alguma alteração na quantidade, tipo de contratação, informando em caso de já ter havido a situação atual, ou seja, alteração de valores, tipo de veículos, custo, enfim, o que mais o departamento competente entender por bem esclarecer. Sala de sessões, 3 de agosto de 2017, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 408/2017. Senhor presidente, senhores vereadores,
Considerando a reclamação de munícipes, no sentido de que, na data de 2 de agosto, houve um acidente de trânsito na Avenida José Hermílio de Moraes e que o atendimento teve de ser realizado por ambulância de outro município, eis que supostamente não tínhamos tal equipamento disponível no pronto-socorro, é que requer a mesa vídeo plenária dos oficiais do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. Houve algum tipo de chamada para atendimento no dia 2 de agosto, no período de tarde, noite, para atendimento de paciente de trânsito, e o mesmo deixou de ser atendido por falta de ambulância municipal, tendo o socorro sido prestado por ambulância de terceiro? 2. Se assim, justificar o motivo do ocorrido e esclarecer o que será feito para corrigir tal falha. 3. Gentileza detalhar a quantidade de ambulâncias existentes e as que estão em operação, justificando o motivo, caso haja alguma que esteja parada. Sala de sessões 3 de agosto de 2017, doutor Alexandre Amaral, vereador. Peço para escutar o requerimento, presidente. Não, vereador, 5 minutos com a parte. Esse assunto com relação à falta de ambulâncias, infelizmente nós já tivemos uma situação extremamente grave, que foi com relação ao falecimento do filho do ex-vereador Justo, onde inclusive o assunto foi tratado aqui nesse plenário da Câmara, onde se questionou, naquela época, por que da ambulância de alumínio não ter atendido e ter dependido de um socorro da Vioeste, né? Infelizmente foi um acidente fatal e talvez não tenha havido relação com a falta de ambulâncias, mas foi questionado esse ponto, o porquê do pronto-socorro não ter prestado devido o atendimento. E essa semana que se passou, no dia 2 aí, também houve uma nova ocorrência. E também teve que ser acionada uma polícia, uma ambulância de uma cidade vizinha, para prestar o socorro para a vítima desse acidente. Então esse requerimento é para a gente sanar, né? Porque não adianta ficar reclamando, a administração anterior entregou uma ambulância quebrada, não tem ambulância, não tem isso. Mas já estamos indo para um tempo de governo, né? E esse é um assunto que merece a devida prioridade. Por quê? Porque uma cidade que pretende crescer, uma cidade que tem aí 24 horas de emancipação política, uma cidade que tem uma administração independente, nós não podemos procurar independência, nós dependemos de chamar ambulância de uma cidade vizinha. Então, o assunto aqui é de extrema importância, a questão da falta de ambulância, né? Seja, às vezes, aquele minuto para a vítima de um acidente é o essencial para que se possa prestar um socorro e que possa ser atendido de uma maneira eficiente. Então, você imagine, se uma ambulância já se demora a se deslocar do pronto-socorro até aqui, salvo engano, foi próximo à cooperativa, imagine você ter que se chamar uma ambulância de uma cidade vizinha. Então, a gente deixa aqui esse apelo, tenho certeza que os vereadores também compartilham da importância do assunto, até porque nós já tratamos, né? E que para o Executivo trate esse assunto com relação à falta de ambulância. A gente sabe que tem uma ambulância UTI, que tem um adesivo de UTI, e que dentro dela tem uma maca. E que eu, por experiência, vereador, no passado, eu não foi nessa situação, eu precisei ser socorrido por um problema de emergência e a ambulância precisou dar tranco na saída, porque não tinha bateria, né? Então, assim, essas histórias são complicadas, são assuntos que precisam ser tratados. Então, a gente deixa aqui a nossa preocupação com relação a isso, e para que se evite, né? O município tem que cumprir a parte dele, o município tem que ser atencioso, tem que ser zeloso, né? Com relação à saúde e com relação à educação, principalmente esses dois assuntos. E hoje a gente vê que falta ambulância, o que está faltando? 8 meses de governo já. Então, assim, vamos cobrar uma providência, foi um caso aí, foi atendido, mas que em eventuais casos futuros que a gente possa prestar um socorro pela rede pública do nosso município. Então, só essa ressalva que a gente gostaria de fazer com relação a esse requerimento, presidente. Muito obrigado. Continue em discussão. Peço para discutir o requerimento. Pois não, vereadora, 5 minutos também com a parte. Primeiro, parabenizar, vereador Dr. Alexandre, pela elaboração do documento, porque ontem eu passei por uma situação de ter acompanhado uma munícipe, que é a dona Maria Aparecida da Vila Alfa. Ela estava com a consulta agendada para Barretos, né? Ela está no meio de um tratamento de câncer e ela estava com uma consulta agendada para Barretos, hoje de manhã, às 8 da manhã. O motorista foi fazer o abastecimento da ambulância, né? Porque ia sair muito cedo e eles preparam o veículo antes, e a ambulância estourou a correia dentada ontem, uma das ambulâncias que tinha.
todo mundo sabe que, todo mundo que tem, né, o carro que possui, né, os carros mais novos, que até não tem, mas quem tem carro mais antigo sabe que essa correia, ela é trocada a cada 60 mil, depende do veículo, mas que se for feita a manutenção, o veículo não vai ter problema. Só que se essa correia ela também venha a arrebentar, como aconteceu ontem, os danos no motor do veículo é muito grande, né? E um reparo que custaria pouco, acaba saindo muito caro. E o que saiu mais caro ontem, na verdade, que a partir dessa notícia, a dona Maria teve uma convulsão, porque ela ficou nervosa, pelo fato de perder a consulta. E aí ela me chamaram lá no PA, eu fiquei até as 21 horas lá, né, tentando acalmar a família. Hoje a gente já remarcou, né, a consulta, os exames, a sequência de tratamento dela, mas ainda não tem ambulância para poder levá-la. E como o tumor é na cabeça, ela tem que ir deitada. Então, assim, se fosse uma coisa né, mais simples, a gente arrumava um carro, mas ela depende da ambulância. Então, essas ações, né, vereador, interfere na vida das pessoas. Porque, assim, quem tem hoje dinheiro para alocar uma ambulância daqui até Barretos? Fica muito caro, não tem como pagar, né? Então, fica aí esse apelo, a gente precisa começar a ir mais para cima com relação a esses problemas, porque não é só o socorro aqui, que é importante, é óbvio, mas as pessoas estão perdendo tratamento por falta de transporte, né? Então, eu queria cumprimentar, dizer que eu não fiz nenhum documento, porque não dava tempo de protocolar para a sessão de hoje, mas com certeza eu vou questionar essa condição da dona Maria, porque é um tratamento muito sério que não pode ser interrompido, tá? Só isso que eu queria colocar. Obrigado. Em discussão, requerimento. O vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Edson Bolfetti. Presente. Geraldo Atleta, aprova. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprova. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Carlos Natal. Aprova. Bengala. Aprova. Beto. Aprova. Edmo Bolfetti. Aprova. Requerimento 408, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário, vereador Geraldo Atleta, faça a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 409/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a senhora Antônia Sebastião do Nascimento necessita de tratamento odontológico ante os sérios problemas que cometem e que, inclusive, além de dor, dificultam sobremaneira a mastigação, fato que comprometido seriamente sua saúde. Considerando que a mesma já realizou tratamento odontológico junto à rede municipal e acabou sendo encaminhada para outro profissional, o qual, infelizmente, apenas realiza atendimento particular e o custo do tratamento é elevado. É que requer a mesma ouvida ao plenário, seja oficiado pelo senhor prefeito, para que informe se a senhora Antônia realizou de fato tratamento dentário perante a rede de saúde municipal, esclarecendo quanto à necessidade ou não da intervenção clínica a que deve ser submetida, tal como inclusos os documentos, e se temos ou não profissionais aptos a realizá-los junto ao quadro dos servidores. Em caso negativo, informar a possibilidade de custeio pelo município ante sua condição financeira. Sala de sessões 3 de agosto de 2017, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 410. Senhor presidente, senhores vereadores, para fins de controle desse vereador, requer seja fechado ao senhor prefeito municipal para que remeta a esta casa planilha pormenorizada com nome, cargo, departamento, quantidade de horas extras prestadas e valores quitados a título de horas extras, compreendendo o período de janeiro de 2017 a julho de 2017. Sala de sessões 3 de agosto de 2017, doutor Alexandre Amaral, vereador. Pela ordem, senhor. Peço discussão por um minuto. Em discussão, pedido do vereador Geraldo Atleta em suspender a sessão por um minuto. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer a palavra, coloca em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários querendo se levantar. Aprovado o pedido do vereador Geraldo Atleta, fica então suspensa por um minuto a sessão. O secretário vereador Geraldo Atleta que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo Delegacia. Presente. Edmo Bolfetti. Presente. Geraldo Atleta, presente. Professora Meire Barbosa. Presente. Renatinho Watanabe. Presente. Doutor Alexandre Amaral. Presente. Carlos Natal. Presente. Bengala. Presente. Beto. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Esse requerimento 410, ele conflita com o requerimento anterior, ainda que aprovado aqui pelo plenário, solicito o arquivamento dele, já que é o mesmo tema do outro requerimento. A pedido do autor, então, ficar arquivado o requerimento. Solicito aos 410, ficar arquivado. Eu solicito ao secretário que continue a leitura dos demais.
Requerimento 411/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a reclamação dos servidores que estão recebendo o reembolso de despesas com folha de pagamento e que isto tem gerado incidência de imposto de renda de pessoa física e INSS sobre tal montante, gerando inclusive despesas ao município que também paga INSS sobre o valor. Considerando que a lei permite o adiantamento de tais despesas sem que haja necessidade de tal procedimento em folha, o que sempre foi realizado pelo município, até porque é remato absurdo que o trabalhador tenha que custear a alimentação com seu dinheiro e posteriormente receber o reembolso. Considerando que tal questão já foi objeto de requerimento dessa Casa de Leis, de autoria da vereadora Meire, e que até o momento nenhuma providência foi tomada, é que requer a mesa vídeo plenária, seja oficiado do senhor prefeito, para que informe: 1. Justificar o motivo do pagamento e reembolso de despesa a ser feito por folha de pagamento e não por adiantamento, como sempre realizado. Justificar se o pagamento mediante o uso da folha de pagamento provoca incidência de imposto de renda e INSS, inclusive pagamento por parte da municipalidade. 3. Existe possibilidade de suspender o procedimento de reembolso por folha de pagamento e se restabelecer o reembolso por meio de adiantamento? 4. Quem é o responsável pela instituição do procedimento de reembolso por folha de pagamento? 5. Qual o prazo estabelecido para o servidor seja reembolsado a despesa por ele contraída em serviço da administração? Procede a informação que chega a ser superior a 30 dias. O município entende que é fator desmotivacional o fato do servidor realizar o trabalho externo, pagar sua despesa e demorar todo esse tempo para receber o reembolso? Sala de Sessões, 3 de agosto de 2017, doutor Alexandre Amaral, vereador. Peço para discutir. Não, vereador. Esse requerimento ele traz uma reclamação de alguns motoristas aqui da prefeitura, já foi tratado, inclusive, salvo engano, pela professora Meire no requerimento. Pois bem, o mesmo motorista que foi levar a amiga da professora Meire, que vai lá para Barretos, que faz esse tipo de viagem, o que acontece? Ele precisa de um reembolso para ele almoçar, para ele fazer a sua alimentação nessa viagem que ele faz. Como foi o procedimento? O procedimento de acordo com a lei. Ele retira um vale de despesa lá, 200, 300 reais, depois de um tempo ele traz ali a despesa, comprova a despesa de viagem com refeição e após aprovada, ele recebe esse reembolso. Agora eu não consigo entender por que cargas d'água que essa despesa passou a ser o quê? Primeiro, que o reembolso começou a demorar alguns dias para serem feitos. Dias não, alguns funcionários meses. Então às vezes o profissional gasta aí 30, 40 reais por dia em despesa de almoço, alguma despesa, ele viaja 22 no mês, ele acaba tendo o quê? Ele tendo que colocar do bolso dele. Olha que absurdo, o servidor já ganha um salário muito bom aqui em alumínio. Aí ele, por questão de ego de algumas pessoas que ficam brigando qual departamento que manda mais e qual que é o grupo do lado para ele tem que tirar do bolso dele e pagar a despesa. Aí você quer que ele atenda bem a mãe do Alexandre, a mãe de fulano que vai levar, do paciente X que vai lá. Por quê? Ele vai almoçar. Então ele tem que tirar, falar para o filho dele: hoje o pai não tem dinheiro para você, porque ele vai fazer uma viagem, atender um município de alumínio e vai pagar o almoço dele. Aí ele almoça com o dinheiro dele. Aí ele chega com a nota: olha, que agora a nova regra você tem que deixar aqui. Aí ele monta lá um projeto, lá, um borderozinho, e espera 45 dias, 60 dias para receber o valor acumulado. Então o motorista ele viaja todo dia. Se ele gastou 30 reais por dia, foi 22 dias, em 2 meses ele gastou em torno de 1.300 reais. Ele colocou do bolso dele para ele comer, lá em Barretos, lá em Salto, onde quer que seja. Aí o que acontece? Para ferrar o cidadão por falta de incompetência de quem controla, porque é simples. Quantos motoristas tem que faz viagem? É só você pegar a nota: olha, meu amigo, você gastou 30, traz a nota de 30 e eu zero aqui o meu caixa. Lança-se aonde? Na folha de pagamento. Na folha de pagamento. Legal, Alexandre, além dessa pessoa ser penalizada 45 dias, 60 dias para receber, que tem motorista que demora isso para receber, pior. Quando você lança na folha, você lança como natureza indenizatória, que é um outro erro da folha de pagamento, né? Aí o que acontece? Incide o chamado imposto de renda. Aí o coitado do motorista que viajou 7 horas para ir em Barretos, para ir, voltou, que fez a hora extra dele, ele tem que pagar imposto de renda. Não porque ele ganhou hora extra, porque hora extra é renda.
porque o reembolso dele foi lançado na folha de pagamento como despesa. Ele recolhe o INSS, 9% a 11%, recolhe porque aumenta a base de cálculo do imposto de renda dele, e a prefeitura ainda recolhe 28,8% sobre a despesa dele. Por quê? Porque os departamentos não se conversam, porque as pessoas começam a criar coisas que nunca viram na vida, aí quando faz coisa errada. Qual é a dificuldade de se mudar isso? Os coitados do motorista estão aí porque já foi lido esse requerimento há 2 meses, até hoje não teve solução. Por quê? Porque um fica jogando para o outro o ego, eu sei, e resumindo, quem paga o pato sempre é a parte mais fraca. É o motorista que tem que incidir e que tem que pagar isso. Qual é a dificuldade de se pegar e fazer um caixa e pagar? Ali antecipa, aqui na Câmara, o seu Cláudio é motorista nosso, ele não fica 30 dias sem receber. E acredito que na época aqui do vereador Eduardo, assim como presidente, pelo menos na minha época eu não ficava. E aí, o motorista fica. E dane-se ele. Meu problema, lancei a folha e acabou. Então a gente está cobrando aqui do prefeito uma providência urgente. Sabe, parece que as pessoas ficam procurando problema onde não tem problema. Sempre funcionou de um jeito. Por que mudaram esse sistema? E os coitados do motorista tome. Quem gosta de pagar imposto de renda? Ninguém gosta. E as pessoas ficam pagando imposto de renda. E sabe para quê? Para atender a minha mãe. Você acha que ele vai bem animado? Ele vai motivacional lá para Barretos, faz tantas horas extras e cai a despesa dele. Então a gente pede uma providência do senhor prefeito, uma intervenção, que está virando um jogo de egos aí, que ninguém resolve nada nessa prefeitura, né? Fica jogando. Então, prefeito Bimbão, está aqui, ó, como diz o Ratinho, vem aqui, Miguel, por favor, resolve esse problema dos motoristas, prefeito, não dá mais. Pagar imposto de renda sem dever não dá mais, não é imposto de renda. Por favor, esperamos uma solução urgente. Obrigado. Continua em discussão o requerimento 411. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Edmo Bofete. Aprovo. Geraldo Atleta, aprova. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Carlos Natal. Aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Requerimento 411 segue aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 412/2017. Senhor presidente e senhores vereadores, é fato que em nosso município a legislação municipal reconhece como idoso a pessoa maior de 60 anos. É fato, outro sim, que na última concessão de transporte restou avançado que tal condição seria observada ou se seja de tal legislação. É fato que até alguns dias atrás tal gratuidade sempre foi conferida a maiores de 60 anos, sendo abruptamente cessada pela municipalidade. Assim requer a meus ouvidos do plenário serviciado do senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. Esclareça o motivo de não cumprimento da lei municipal que considera como idoso o maior de 60 anos e confere gratuidade de transporte municipal nos termos de concessão firmada pelo município e Jundiá, bem como informe a partir de quando restabelecerá tal benefício a tais pessoas. Sala Sessões, 3 de agosto de 2017, doutor Alexandre Amaral, vereador. Vereador, 5 minutos com a parte. Bom, falar em transporte aqui em alumínio é uma situação, né, mexer na ferida mesmo. Mas esse assunto das pessoas maiores de 60 anos é um absurdo. Porque eu acho assim, qualquer administração, como quando eu me propus a ser vereador, a gente tenta trabalhar para as coisas que melhorem a cidade, né? E o corte do transporte para as pessoas maiores de 60 anos, o transporte gratuito, é um absurdo. É um absurdo. Sabe por que é um absurdo? Porque nós temos aqui uma lei de autoria do vereador Abimael Ranieri, que seja honesto, que reconheceu, votada aqui em plenário, para o luminense maior de 60 anos, considerado idoso nos termos da lei. Em 2011, no processo de licitação, já se sabia que as pessoas maiores de 60 anos teriam a gratuidade na questão do transporte. Resumindo, isso sempre funcionou. Desde 2011 para cá, ou, salvo engano, desde a aprovação da lei, as pessoas sempre usufruíram da gratuidade do transporte no nosso município. E hoje nós somos surpreendidos, gente. Somos surpreendidos, além de uma redução drástica no número de linhas de transporte, as pessoas deixaram de usufruir esse benefício. O idoso, né? Idoso, normalmente, às vezes, aquela pessoa que usa essa passagem para ir lá no CCI, ou usa para fazer alguma continha. A pessoa que muitas vezes pega lá o seu dinheiro
né, nessa idade já gasta muito com remédio, que já tem uma despesa maior, que às vezes o único transporte que ela tem é o transporte coletivo e hoje ela tem que pagar a tarifa. Sabe o que é o pior? É que às vezes você liga na prefeitura e o transporte de idoso, amanhã está liberado, amanhã está tudo certo. Ah, ok, chega amanhã, você liga para a pessoa, amanhã está certo. Não está. Aí você chama a pessoa que está cuidando disso aí, que é a assessoria do prefeito. Não, está na lei, a Jundiaí não está cumprindo. Sabe, gente, a gente precisa parar de arrumar culpado para Jundiaí. O prefeito vai no Ministério Público, entra com uma obrigação de fazer e cumpra a legislação. E cumpra porque tem. Mas não deixe, agora eu acho que está incomodando muitos vereadores esse assunto. Não tem vereador nenhum aqui que não tenha sido cobrado com relação a isso, e não tem vereador nenhum que acha o contrário, que a pessoa maior de 60 anos não tenha direito. Agora, o que nós não podemos é ficar numa situação seguinte, nessa incerteza. Amanhã está liberado, segunda-feira eu liguei para não sei quem, vai dar certo, amanhã, e a gente não sabe o que está acontecendo. E a lei está lá, porque outro dia, se eu estiver mentindo, não teve aqui? Veio aqui? Não, está aqui na lei. Me fugiu 67/2010, alguma coisa assim, a legislação municipal, que garante. Olha, o contrato está nesse sentido. E a gente tem tido esse problema. As pessoas de 60 anos têm cobrado o vereador, têm reclamado com razão, porque nós não fomos eleitos aqui para tirar direito, a não ser por um motivo muito justificado. E hoje a gente vê o quê? A gente não tem o atendimento. A gente não tem, essas pessoas estão aí, não estão utilizando o transporte, por quê? Porque tiraram esse benefício dela. Então, assim, o prefeito reconhece que tem a questão da obrigatoriedade, já falou isso em reuniões, mas a gente pede uma atenção emergencial nesse assunto, se resolva definitivo, que fica um jogo de vai para lá e vai para cá, e que ninguém resolve nada, que, sinceramente, eu não consigo. Eu não tenho poder para isso. A vereadora Meire postou lá no Facebook dela, nós não temos poder, nenhum vereador aqui tem poder, não, amanhã está liberado, não tem. Ligar lá na Jundiaí e falou, vereador, o que você está querendo? Quem tem é o executivo, é o chefe do executivo que tem esse poder. Não é o vereador, não é o vereador Bengala, não é o vereador Renatinho, não é o vereador chefe, não é. Então a gente roga aqui para que se resolva essa situação. É legal ter esse direito? Não é. A Jundiaí não está cumprindo? Procure o judiciário, entra com uma ação, pede uma cautelar lá, uma liminar, tenho certeza que vai ser atendido. Mas não fique jogando e arrumando desculpas aí, porque o negócio está ficando insustentável. A situação do transporte está insustentável. No momento oportuno a gente vai debater o transporte de estudante, mas nós temos essa questão dos maiores de 60 anos que sempre usufruíram, e eu entendo que está assim, a prefeitura está cheia de ministros do Supremo Tribunal Federal, e ninguém dá uma decisão efetiva do assunto. Então, assim, prefeito, por favor, resolva esse assunto, porque nós estamos cansados de cobrar e não ter solução para esse problema dos maiores de 60 anos. Porque uma hora é isso, outra hora é aquilo, outra hora é culpa não sei de quem. Afinal, eu não tenho poderes, como nenhum vereador aqui tem, de mandar liberar os cartões desse pessoal. E esse pessoal está sofrendo, gente. Pode ter certeza, tem muita gente nessa situação que está deixando de usar o transporte por uma situação aí que, sinceramente, se a gente não cobrar, não vai ser resolvida. Obrigado, presidente. Continua em discussão o requerimento. O vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Edmo Bolfetti. Aprovo. Geraldo Atleta, aprovo. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Carlos Natal. Aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Aprovo. Requerimento 412, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 413/2017. Senhor presidente e senhores vereadores, como é sabido, o transporte público é direito do cidadão e dever do Estado. Assim, considerando as inúmeras reclamações dos munícipes alaminenses quanto às mudanças sofridas no transporte público municipal, em especial quanto aos honorários e itinerários, requer ser oficiado do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. Informar a quantidade de linhas operantes atualmente, horários e também a quantidade de veículos utilizados pela empresa que gere o transporte municipal. 2. Informar as linhas e horários extintos por conta de readequação feita pelo município no transporte público, detalhando, outro sim, a quantidade de ônibus que operavam à época. 3. Informar se há possibilidade de entendimento
e extensão de linhas para munícipes que residem em bairros rurais e limítrofes, os quais, embora pertencentes a municípios diversos, estão mais próximos da nossa cidade, como é o caso do bairro Carafá, Colina Verde, condomínio Santo Antônio. 4. Esclarecer como vem sendo realizado o atendimento dessas localidades e possibilidade de prolongamento da linha, em especial porque o transporte é pago pelo usuário. 5. Considerando a mudança de fluxo da rua Paulo Dias e alteração no sentido de vias, esclarecer quando serão substituídas as paradas de ônibus por ponto de ônibus, já que há várias reclamações de usuários que aguardam o coletivo no relento. Sala de sessões, 3 de agosto de 2017, doutor Alexandre Amaral, vereador. Peço para discutir. Pois não, vereador. 5 minutos com a parte. Esse requerimento, né? Primeiro a gente quer saber aqui com relação aos horários, o número de frota operante no município, com relação ao transporte coletivo e a questão do que era até então, né? Essa questão, eu acho que ela é pertinente, porque a gente falava, tinha linhas desnecessárias, tinha linhas de ônibus desnecessárias. Tem uma linha que vai lá para o Carafá meia-noite. Para quê? Então eram linhas que tinham um fluxo pequeno, como linhas que iam aqui para o bairro Figueiras, para o bairro Sinindu, enfim, para outras localidades do município. Agora, a situação atual, gente, está mais fácil a pessoa ir para o Rio de Janeiro do que ela vir aqui para o Centro de Alumínio. Demora 3, 4 horas para ela se deslocar aqui, uma questão a gente precisa rever. A gente precisa sentar com o prefeito, e com a empresa de ônibus, com o departamento responsável, e tentar rever. Porque a situação está complicada, esse povo está sofrendo demais, não tem ônibus, gente. Não tem horário de ônibus. A pessoa para vir ali do Mercado Raimundo, aqui em Alumínio, no Centro de Alumínio, é de 3, 4 horas para ela estar vindo. Sem contar uma situação, né, que o limite do município está sendo cumprido. Mas as pessoas lá do condomínio Santo Antônio, as pessoas têm que caminhar 2 quilômetros, quase 3 quilômetros para poder terminar o trajeto, o pessoal do Colina Verde. Então o que a gente quer saber aqui do Executivo é se foi, não é do meu município, legalmente eu não tenho obrigação. Tá, o que foi feito? Foi comunicado a outro município que a Alumínio sempre atendeu e hoje não está atendendo? Como que estão essas pessoas? Eu li um requerimento aí da dona Antônia hoje, que ela tem um problema sério de saúde. Ela está tendo que descer no Carafá, sem contar que ela tem que esperar um ou dois ônibus por dia, né? Estava acostumado de hora em hora, 1 ou 2 ônibus por dia, e ter que andar, gente, mais 3 quilômetros para chegar na casa dela. E a vida dela aqui em Alumínio. Então a gente precisa tratar, porque legalmente a Alumínio tem que cuidar do município dele. Mas nas divisas do município, eu não posso nem, promotor, vou fazer TAC, vou fazer isso, mas eu vou atender. Mas não abandonar essas pessoas à mercê do bom senso. São pessoas simples. Já começa por aí, que se fosse uma pessoa que tivesse renda, utilizaria carro, não ia usar o transporte coletivo. E hoje estão pagando muito caro. Né? Hoje é vergonhoso você ir lá no Carafá e pegar um cidadão que tem que andar 3 quilômetros para chegar no condomínio Santo Antônio, né? E saber que na época da eleição as pessoas vão lá pedir voto para esse pessoal. E essas pessoas que têm a vida aqui em Alumínio e que foram cortadas. Como o Colina Verde aqui em Alumínio. Como pessoas que simplesmente amanhã não vão ser atendidas. E deixou numa situação, dane-se, como eu disse hoje, o mais fraco é que paga o pato. Então hoje a gente espera a sensibilidade do Executivo para que o Executivo reveja, se não pelo menos os horários, mas pelo menos o trajeto desses ônibus, para que esses ônibus possam esticar e atender, até porque as pessoas estão pagando a tarifa, que embole uma tarifa, sei lá, um valor diferenciado, mas que atenda, que entregue o serviço para o cidadão, ou pelo menos que comunique os municípios vizinhos, que talvez nunca atenderam porque a Alumínio atendeu, da situação atual. Outra questão que a gente faz, gente, a pessoa sai com um frio desse aí, e tem que esperar ônibus naquele ponto, perto da cooperativa, naquela parada de ônibus, é ridículo aquilo lá. Ficar lá no escuro, no baixo da chuva, do sereno, do sol, do que quer que seja. Então precisamos mudar a Paulo Dias. Mas a gente pede que essas paradas de ônibus, quem vai esperar um ônibus lá perto da pista de skate? Pelo amor de Deus, só se o cara colocar não tem situação. Não tem como a pessoa esperar ali perto da pista de skate um ônibus, no relento, com uma placa parada de ônibus, naquela situação. Então a gente pede aqui que seja estudado com carinho essa situação dos pontos de ônibus. Né? Até porque a grande maioria hoje, que nem o ponto de ônibus aqui Via Lotado, foi
foi desativado em alguns outros pontos. Mas nós temos paradas de ônibus hoje que são extremamente importantes, pontos de concentração, e que hoje simplesmente, está aqui o ponto, uma parada de ônibus e a pessoa que se dane, na chuva, no sol, no sereno, no inverno, na neve, o que quer que seja, no sol de 50 graus, ela tem que ficar ali. Então o que acontece? A gente precisa pensar com carinho nessas pessoas, pensar no carinho, porque essas pessoas já estão sendo penalizadas, até por quê? Porque antes se gastavam um X para ir embora para casa, hoje elas gastam 2 ou 3 X para chegar no ponto dela. Então, a gente espera que o prefeito compreenda a situação e trate esse assunto como uma emergência que a população merece. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Peço ao vereador Edmo que use a cadeira da presidência que possa discutir também. Peço para discutir. Pois não, senhor vereador. 5 minutos com a parte. Acho que vão passando os dias e vai ficando cada vez mais difícil de defender e sustentar determinadas situações. Eu falei, o que eu falei, eu sustento. Eu acho que o prefeito, ele tomou a decisão certa, mas agindo da maneira errada. Isso é indiscutível. Quando a gente ouve falar algumas coisas, parece que nos chamam a discussão. A gente fala dessa questão da diferença de valor, ao passo que subiu a passagem do ônibus convencional para transporte coletivo a R$4. O aluno que pagava R$ 5,76, acho que foi baixada a tarifa a 3 e alguma coisa. Tudo na vida tem um efeito. Tudo tem um efeito. O efeito principal que eu posso atribuir esses anos desse contrato da empresa Jundiá é quando você vai discutir dentro da empresa por que os nossos moradores não estão conseguindo entrar lá, é porque a maior parte deles não estão conseguindo se inserir nas escolas como o Senai, passar nos vestibulinhos, porque a queda da educação era gigante. Por que a queda da educação era gigante? Porque todo o dinheiro que tinha no nosso município, ele era pago no sistema de transporte. Eu fiz um requerimento, fiz uma representação no Ministério Público, eu pretendo protocolar amanhã ou quarta-feira, falta algumas adaptações ainda, esclarecendo exatamente isso ao promotor de justiça. Nós tínhamos dentro do nosso município um sistema de transporte que tinha um orçamento do departamento de saúde, o mesmo departamento que instante antes nós falamos que a ambulância está quebrada. O peso que teve esse contrato, eu não estou aqui defendendo o que está errado já nesta administração, na questão de se organizar o sistema, na questão de se prever tudo o que ia acontecer, porque a Jundiá, a empresa, o executivo no passado não foi bonzinho, não foi bonzinho. Ele pegou a capacidade de investimento, a capacidade de se colocar infraestrutura na cidade, de se investir na escola, de levar melhoria para bairros, por exemplo, também que reclamam, falta de asfaltamento, posto de saúde, quando chove cai mais água dentro, e nunca fez porque o objetivo era pagar contrato. Tem mais de 300 alunos dentro da nossa cidade que podiam estudar na escola do bairro, desse modo não utilizar o sistema de transporte, mas que eram colocados em escolas a 2 km de distância, porque a prefeitura queria pagar 11,56 por esse aluno. Esse era o objetivo. Mas eu volto a falar, os argumentos vão se acabando, porque eu tenho falado com exaustão ao executivo, e aqui na mesa o nosso advogado me acompanhou, acho que há mais de 3 meses atrás ou 4 meses, em reuniões que tratavam do sistema de transporte do município. Tem de ter organização. O sistema já era para já era para ter se iniciado uma nova licitação. Na denúncia que eu vou ofertar ao Ministério Público, a gente está falando de um transporte especial que é do aluno de até 12 anos de idade, que era monitorado fora do convencional, em mais de 300 mil reais a parte do aluno de 12 anos, que não tinha licitação, que não foi alvo de contrato. Aí a Jundiá vem cobrar da prefeitura 3 ou 4 milhões, enquanto deve para o município mais de 20. O que é isso? Então, como eu falo aqui, não é para ir contrário à fala de Vossa Excelência, vereador Dr. Alexandre, que faz bem de cobrar o executivo. O que eu estou falando é que ao passo de tudo isso que eu estou falando, que é uma defesa de um sistema que começou em 2014, que é absurdo, e hoje numa discussão de uma pessoa que nem conhece a realidade do município, me informou, eu vou me atentar no site de transparência da Prefeitura de Peruíbe, onde a Jundiá trabalha, que é uma cidade muito maior que alumínio, que o contrato era infinitamente menor que de alumínio.
Então tudo tem um peso, tudo tem uma relação. Eu entendo sim que o prefeito não pode, à custa disso, penalizar estudante. Não pode, à custa disso, sair com ônibus que a gente já sabe que é alvo de... A gente já sabe que é alvo de denúncia. O retorno estava ruim. Inclusive de ônibus saindo com crianças de 12 e acima de 12 anos de idade. Não pode, não tem justificativa. Tem que se organizar com a realidade. Com a realidade. Temos falado há muito tempo, decreto emergencial, contrata o sistema de transporte para as crianças de até 12 anos, com monitor, com motorista, de forma emergencial, abre o processo licitatório. E aí, para que todo mundo pasme, um sistema que estava na demanda de 650 a 850 mil, porque oscilavam essas notas, inclusive tem aí também, para depois quem quiser ver, que oscilavam. Você pega 10 ônibus a 23 mil que opera as crianças de até 12 anos, dá 230 mil. Você pegar mais 10 ônibus com monitor a 20 mil, porque com motorista sem monitor, que vai dar mais 200 mil, eu estou falando por altos em 430 mil. Então por que tem que pagar 850? Por que tem que pagar? Mas tudo isso que eu estou falando não significa que tem o direito de errar tanto. As pessoas que são colocadas em cargo comissionado, todos os diretores têm que se conversar. Se não se suportar, tem que um trabalhar em prol do outro. Porque trabalhando um em prol do outro, está trabalhando em prol do prefeito. Trabalhando em prol do prefeito, a cidade antes está trabalhando em prol da comunidade. E essas coisas a gente vai repetindo na exaustão, chega num ponto como esse aqui. Para daqui a pouco ser acusado por cargos da administração, como está fazendo oposição. Só para concluir, senhor presidente. E quem faz isso daí é quem não trabalha pelo município, é quem não trabalha pelo prefeito. Então não imagine que eu vou ficar aqui escutando as coisas e ficar quieto. A gente quer que o município ande, quer colaborar com o prefeito atual, mas as coisas têm que ser organizadas. São as minhas considerações. Continue em discussão o requerimento 413/2017. E um vereador querendo fazer a palavra, solicita ao secretário que faça a votação nominal do requerimento. Que número que é? 414. Edmo Bofete. Aprova. Geraldo Atleta aprova. Professora Meire Barbosa. Aprova. Renatinho Watanabe. Aprova. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Desculpa apresentar. Carlos Natal. Aprova. Bengala. Aprova. Beto. Aprova. Requerimento 413 segue aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 414/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, como é sabido, o acesso à escola e principalmente a oportunidade de atingir um grau maior de escolaridade, fatores essenciais para o acesso ao mercado de trabalho e desenvolvimento da sociedade, exige nível crescente de qualificação e depende diretamente do transporte escolar. Nesse sentido, considerando que recentemente a municipalidade suspendeu o fornecimento de transporte aos alunos da rede estadual, em especial aqueles que estudam na Escola Honorina Gil Carvalho Melo, requer ser oficiado ao senhor prefeito solicitando as seguintes informações. 1. Existe algum levantamento junto ao Departamento de Educação quanto ao número de alunos residentes em nosso município que frequentam a rede estadual? 2. Se sim, quantos alunos existem em tal planilha? 3. Qual seria o custo estimado para atender tais alunos, levando-se em consideração para fins de concessão desse transporte de critérios, como, por exemplo, a distância entre bairro que reside e a escola estadual. 4. Poderia o Executivo informar ainda que, superficialmente, a quantidade de alunos que residem a mais de 2 km da escola e que teriam direito a tal transporte? Se sim, qual seria o custo estimado para o município custear tal despesa? 5. Como é sabido, a lei permite que seja firmado convênios entre Estado e município, e, nesse sentido, gentileza esclarecer se o Departamento Municipal de Educação, antes de suspender o transporte dos alunos da rede estadual, procedeu a algum estudo quanto à viabilidade da implantação do sistema de convênio junto ao Estado para fins de fornecimento de transporte escolar. 6. Se sim, detalhar os procedimentos realizados e se há chances do mesmo ser frutífero. 7. Se não, poderia o Executivo adotar tal procedimento, ou seja, tentar junto ao Estado seja firmado tal convênio? 8. Existe hoje a possibilidade do município restaurar o transporte para tais alunos, rede estadual, ainda que provisoriamente, e até que fosse firmado o convênio com o Estado? Se sim, quando? Se não justificar. Sessões 3 de agosto de 2017, doutor Alexandre Amaral, vereador. Peço para discutir. Bom, acho que
vereador Eduardo falou bem quando falou. A questão do transporte municipal alumínio, ela precisava ser revista. Tem uma hora que ela precisava ser revista pela situação que realmente vinha onerando os cofres de uma maneira que estava engessando a questão do desenvolvimento da cidade, né? Isso concordo plenamente. Mas a gente tem que ver que a situação do transporte, mesmo antes dessa lei que foi votada em 2014, o transporte sempre existiu. Eu falando, dona Norina, sempre existiu. Sempre existiu a questão do transporte. Então, se mexeu nessa questão, até o requerimento meu, ele até colide com algumas coisas, porque a prefeitura ela tem um convênio com o município, com o Estado, né? E esse convênio, salvo engano, está se dando por cumprido com uma garantia de R$3.000, que é o custo, né, o investimento que a Alumínio está fazendo para os alunos da Norina é de R$3.000. O que a gente questiona ao prefeito é o seguinte: R$3.000 é insuficiente para transportar os alunos. A gente precisa saber quantos alunos nós temos em Alumínio, quantos alunos que estudam no Norina, quantos alunos precisam desse transporte de fato, né? Eu morava na Brasilina, eu ia no Norina a pé, mas tem alunos que moram no Itararé, moram no Vale Grande. Então, eu acho que, primeiro, antes de qualquer medida enérgica de bloquear o cartão de cidadão, que é de cortar o coração, você vê um aluno vindo de Itararé, de outros bairros distantes, porque entrou no ônibus, às vezes, sem o dinheiro, e teve o cartão bloqueado e ter que ir embora para casa a pé, por uma situação dessa, gente, isso aí não é o certo. A minha sugestão, eu tinha falado numa reunião, primeiro, se levantar quantos alunos efetivamente precisam, quanto se gasta com o transporte efetivamente para os alunos das escolas estaduais, e se pensar na questão, o governo, a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, buscar, olha, Estado, o convênio que você está hoje, que nós temos aqui, não dá conta disso. Vamos sentar e vamos ver o que a gente pode melhorar. Mas não simplesmente bloquear o cartão de uma hora para outra e largar as pessoas numa situação que, sinceramente, no final, quando saiu de férias, eu achei que agora ia voltar, que a situação iria ser resolvida. Então, não podemos? Não podemos. E a lei diz que a obrigação dos 25% da educação é do Estado. A lei diz isso. Só que a lei, gente, nem sempre a lei ela é justa. A lei, às vezes, ela não é justa. O estudante sempre teve esse benefício, sempre contou com isso antes do subsídio, ou desde a história da emancipação política administrativa de Alumínio, sempre contou com isso. Então, agora a situação, para mim, se eu fosse um gestor de um contrato desse, não é cortar o Vale Transporte, não é cortar o cartão do estudante, não é bloquear o cartão. A situação é o bom senso. É o quê? Vamos ver o que nós temos, o que o Estado está passando, vamos procurar junto à Secretaria Estadual, ver o que a gente pode fazer, o que a gente pode melhorar, o que o Estado tem que implementar nisso, para que a gente possa atender o estudante. O estudante não vai aqui na Secretaria Estadual de Ensino em São Roque, quando ele está muito mais próximo do Executivo, quando ele está muito mais próximo do Legislativo. Então, hoje, assim, é lamentável uma situação dessa, de você ver as pessoas tendo que fazer protesto para brigar por uma coisa, para estudarem, gente. O que adianta de falar de trazer a escola técnica aqui, se nós não estamos formando os que já estão matriculados, que estão estudando? Nós estamos sonhando de ir para os Estados Unidos, se nós não estamos indo para Itanhaém. Então, assim, não adianta. Não adianta. Então, assim, eu queria deixar claro que o requerimento, até, a gente sabe que tem um convênio. Eu acho que, eu conversava com alguns vereadores, eu acho que a gente pretende chamar aqui o responsável ou a responsável por essa questão do transporte, para que o assunto seja tratado de uma forma mais direta. Que esse impacto do corte ou não, ele seja amortizado pela administração e que não chegue numa bordoada de 300 quilos nos estudantes. Hoje você larga lá uma pessoa de, sei lá, 14 anos, tem que vir no Itararé porque o cartão está bloqueado, ou tem que ir embora. Olha que situação, você é um filho da gente. Ninguém, acredita aqui que nesse plenário ninguém é a favor disso. Então eu acho o seguinte, o transporte precisava ser mexido, mas precisava ser mexido de uma forma paliativa, de uma forma pensada, de uma forma que impactasse o estudante de uma menor maneira possível, Então eu queria dizer que eu sou solidário à causa, que não só eu, como todos os vereadores aqui também tem tentado batalhar, se a gente tiver que ir para o Estado, recorrer a alguma coisa, para a gente tentar resolver. E clamar para o prefeito que, mesmo que provisoriamente, que tente restabelecer esses cartões até a gente buscar uma solução junto a quem é o órgão competente, já que não é. E não ficar na situação, gente, das pessoas terem o dissabor de chegar lá, o cartão bloqueado, e não terem o direito de acesso à escola. Essas pessoas aí,
não vão bater no governador, não vão bater no secretário de Estado, vão bater na prefeitura. E elas estão com razão, bater aqui na Câmara, bater na prefeitura, para ter um direito assegurado, que é o direito de ir e vir e ir para a escola. Então, fica aqui, sou solidário à causa e tenho certeza que o requerimento vai ser aprovado. Muito obrigado, presidente. Continue a discussão, requerimento 414. Pois não, senhor vereador, 5 minutos com a palavra. Com a parte. Primeira das questões, né? Nenhum vereador não vai solidarizar isso. Não tenha dúvida disso, que a gente entende que tem de restabelecer. Nós temos dois problemas. Um que eu entendo que é o mais fácil de resolver, que é essa questão do honorina, porque a prefeitura tem a comprovação da liquidação do pagamento daquilo que estabelece o convênio, daquilo que estabelece o contrato. O prefeito me falou que estaria quitado, acho que desde quarta ou quinta-feira da semana passada. Então, não teria nenhuma nota atrasada. Então, é a história da pirraça da criança que quer alguma coisa e fica fazendo. No caso, criança é jundiar, e a pirraça não é por causa de um brinquedinho, é por causa de um contrato, como eu disse, que tem quase um orçamento da saúde aí, que ao longo do ano era gasto quase 9 milhões de reais dentro de um contrato, na somatória de todos os alunos, de todo o sistema de transporte. Então, eles estão criando uma série de obstáculos à administração, e a administração, por sua vez, está numa moleza que não tem tamanho. Que já era para ter ido à justiça com a empresa Jundiaí. Porque, óbvio, que o direito socorre a prefeitura. Porque em 6 meses, com os atrasos que tem, e aí eu entro no segundo ponto, que é o problema maior, que também é a transporte escolar, mas não é do Norino, mas é da rede municipal dos alunos acima de 12 anos, aí sim as notas estão atrasadas. Por quê? Porque as notas são de 11,56 por mês, por dia de viagem, de 20 ou 22 dias de viagens. Então a gente tem quase 2 milhões de um valor que o prefeito não quer reconhecer como dívida porque entende absurdo, e que a Jundiaí também não quer fazer nenhum tipo de negócio. E por que a Jundiaí não quer fazer nenhum tipo de negócio? O panorama é muito simples, porque se fizer isso aqui vai ter que fazer em Mairinque e nos outros municípios onde ela opera no mesmo sistema. Então, como eu falei, fez a escolha certa, mas está fazendo da maneira errada. Já devia ter ido à justiça, porque se a Jundiaí tivesse algum direito sobre isso, ela teria de cobrar o município, ela teria ido executar o município. Por que ela não foi na justiça cobrar uma nota que não é paga desde fevereiro? Sabe por quê? Porque não tem contrato de parcela de serviço prestado, porque o serviço não foi licitado. Então, essa questão do honorina fica claramente demonstrada a má fé da empresa. Não é um problema de gestão do prefeito. O problema de gestão dele era pagar o convênio nos limites que eram estabelecidos. E ele me informou que está pago. Então eu tenho que acreditar nessa informação, de que está pago o valor do honorina. Aí a gente já vai para um outro problema que eu disse, que é como que vai fazer a gestão do cartão dos alunos de 12 anos da rede municipal. Que aí o valor não é pequeno, como mencionou o vereador Dr. Alexandre. Então a gente está diante de um problema, é como eu disse, a Jundiaí está em guerra com o município e a administração pública não percebeu isso ainda. Porque eu estou cansado de participar de reuniões, de indicar em forma de assessoramento ao prefeito, utilizando inclusive muitas vezes aqui de estrutura, de reunião, da opinião de vários vereadores, e a gente sai de lá com a impressão de que alguma coisa vai acontecer num ponto de resolver esse problema, de ir para a briga, né? De o bimbão voltar àquele estilo daquela que as pessoas falavam, de com energia para cima de alguma coisa, e a gente sai de lá e por algum motivo, alguma força oculta, alguém, um mau conselheiro, entendeu? Vem e faz a coisa remar para trás. Perguntei aqui há quanto tempo discutíamos isso. Foi desde o aniversário da cidade, quando já se começou essas cobranças e ameaças constantes de greve, que tinha de se resolver, e todas as opiniões foram pautadas. Então, vereador Alexandre, concordo com você. Eu tenho falado aqui na prefeitura, onde a gente vai, que essas questões têm de se resolver. Não são fáceis, não é fácil enfrentar uma empresa do porte da Jundiaí operando isso, mas eu tenho certeza que o município é mais forte que isso. Então, tem de se resolver logo, tem que ir na justiça, tem que pegar o corpo jurídico, eu falo jurídico da prefeitura, onde tem parcela das pessoas em que o prefeito deveria confiar, porque o acompanharam durante a campanha eleitoral. É nessas pessoas que ele tem que socorrer e ir para a justiça contra essa empresa, para acabar com isso daí. E vou mais longe, se começar isso, notifica uma, duas, abre um processo, rescinde unilateralmente e vai discutir na justiça isso daí. A hora que abrir aqui um certame, um chamamento público, chove de empresa para operar, com passagem aí em 3,50, com um aluno dentro do mesmo valor, não precisa pagar 11,56 não.
Não precisa. Como eu disse, a conta que se faz é de R$23 mil um ônibus com motorista e monitor. 10 ônibus dá 230 mil. Se somar para 20 dá 460. Está longe dos 850 que tem nota que era paga. Então tem como resolver. A gente roga para o prefeito, que pode estar em sessão, obviamente vai saber depois, que tome a administração na mão. Tome ela para si e resolva as coisas da maneira que a gente espera. Essas minhas considerações. Continue em discussão o requerimento 414/2017. Peço para discutir, senhor presidente. Não, vereadora, 5 minutos com a parte. Eu só quero acrescentar uma informaçãozinha, porque assim, a função do vereador hoje se resume em dar explicações. Eu não sei se vocês estão sentindo isso, mas o que eu faço o tempo todo é explicar. E muitas vezes, quando a gente explica alguma coisa, parece que você está mentindo. Mas tem um grupo de alunos aqui hoje, né, uma comissão dos alunos do Honorina, que estão fazendo um movimento, né, buscando os direitos. E antes de começar a sessão, eu estava conversando com eles, e um dos representantes tem alguns documentos em mãos. Uma série de documentos, né, que são os pagamentos feitos pela prefeitura para a empresa Jundiá, e a empresa Jundiá entregou para esses estudantes o valor referente à escola Honorina. Então, eles falaram para esses estudantes, quando foram conversar com o representante da Jundiá, que para que volte o transporte deles, que é um convênio do Estado, tem que se pagar em torno de quase 4 milhões. 3.900.000. Então, assim, o aluno me mostrou, eu expliquei para ele que não é isso, né, que é um montante, né, de atendimento no decorrer aí do ano, mas olha a cabeça, né, como é que fica. Fica muito difícil explicar. Né, ele tem duas notas nas mãos. Ele tem a da prefeitura e ele tem da empresa. Como que o aluno faz o entendimento disso? Como que faz o entendimento? E aí você passa, ao invés, como eu escrevi no Facebook, que o vereador Alexandre citou, eu não consigo trabalhar como vereadora, porque a gente fica o tempo todo girando em círculos. A gente vai em reunião, volta de reunião. O vereador Eduardo acabou de falar, a gente vai na reunião, sai tudo do jeito que a gente queria. A gente entra numa reunião às 4 da tarde, sai às 21 horas, entre as 16 e às 21 horas, foi a última reunião que todos os vereadores participaram, tudo acertado, nos garantiram que não teria falha, né? Inclusive nos garantem, né, Alexandre? Eu estava do lado do vereador Alexandre, com uma arrogância, alguns diretores apresentando a planilha, com uma arrogância que eu falei, meu Deus, vai ser um transporte de primeiro mundo. Não, porque além de tudo, não te dá margem nem para questionar. Porque é uma arrogância tremenda. E aí, quando a gente vê no dia seguinte, é uma sucessão de besteiras. Aluno esquecido, vai o motorista, não vai monitor. Criança não quer entrar no ônibus porque não reconhece ninguém. Então, assim, fica muito difícil conviver com isso. Por quê? Tem erro da prefeitura, tem má fé da empresa e tem os vereadores no meio disso tudo apanhando feito cachorro. Porque é o que eu me sinto ultimamente. Eu me sinto, assim, parece que você está trabalhando para lesar, para prejudicar as pessoas. E isso não é verdade. Porque a gente tem brigado muito. Mas eu acho que a explicação dada pelo vereador Eduardo foi muito cabível. Deve ser uma força oculta. Porque não é impossível você ficar das 16 horas até as 21 horas, sair satisfeito e no dia seguinte dar tudo errado. É muita incompetência. É muita incompetência, porque se aplicasse o que está na planilha, teria funcionado. Porque do jeito que apresentou a planilha, convenceu 9 vereadores. Mas falar é uma coisa, né? Conseguir realizar é outra. Então, assim, eu digo que esse assunto já está desgastando, não tem mais o que falar. Não tem mais o que falar. É justiça. Se a empresa tivesse razão, já teria ido para a justiça. Ninguém deixa de receber 3.900.000 tendo a lei do lado. Não é troco, é muito dinheiro. Tá? São essas minhas considerações, presidente. Continua em discussão o requerimento. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, solicitar ao secretário que faça
A votação nominal do mesmo. Edmo Bonfete. Aprovo. Geraldo Atleta, aprova. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Carlos Natal. Aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Aprovo. Solicito ao secretário que faça... antes disso, anuncie que o requerimento 414 foi aprovado por 8 votos. Agora sim, solicito ao secretário continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 415/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a calçada localizada na rua Paladoro, próximo da empresa La Rioja, no Parque Industrial, bairro Briquituba, foi constatado alguns problemas conforme foto anexa, considerando que a situação atual da referida calçada impossibilita que o pedestre caminhe com segurança. Considerando que a calçada nesse estado contribui para o aparecimento de animais peçonhentos, pois se encontra em estado de abandono, é que requer a mesa do plenário, seja oficiado do senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. 1. A possibilidade de que o senhor prefeito determine ao setor competente para que realize a manutenção adequada na calçada da rua Paladoro, bairro Briquituba. Se positivo, quando será iniciado esse serviço? Se negativo, quais os motivos que impedem a sua realização? Sala de sessões, 3 de agosto de 2017, Eduardo Delegacia Vereador. Requerimento 416/2017, senhor presidente e senhores vereadores. Considerando que a calçada localizada em frente à escola municipal Antônio de Castro Figueroa, local de grande movimentação de crianças, onde já foi solicitada a manutenção, está toda danificada conforme foto anexa. Considerando que a calçada nesse estado impossibilita o tráfego das crianças, obrigando as mesmas a estarem transitando pela rua, correndo grande risco de acidente a que requer a mesa do plenário, seja oficiado do senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. Poderia o executivo realizar a manutenção dessa calçada? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala de sessões, 14 de julho de 2017, Eduardo Delegacia Vereador. Requerimento 417/2017. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 1º, inciso 2º e artigo 24, compete ao município fazer cumprir as normas de trânsito e realização no âmbito de suas atribuições. Considerando que dentre essas atribuições estão as relacionadas à sinalização, e é nesse sentido que essa vereadora, procuradora, ou deve ser procurada por munícipes que questionaram a atitude da administração municipal em fazer demarcação reservando vagas de estacionamento para os veículos nos departamentos na via localizada entre a Prefeitura e a Escola Senai. Considerando que não há legislação municipal que garanta esse privilégio aos condutores de veículos dos departamentos, em razão disso ainda gera transtorno aos munícipes que chegam à Prefeitura e não têm onde estacionar seus carros. Além disso, também não há legislação que autorize a aplicação de multa em caso dessas vagas serem utilizadas por isso. Tem que requerer no juízo plenário, seja especial do senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. 1. Existe legislação que autoriza a administração municipal fazer a reserva de vaga de estacionamento na via citada para servidores dos departamentos? 2. Se positivo, favor enviar cópia. 3. Se negativo, favor retirar as demarcações de vagas de estacionamento destinadas aos servidores dos departamentos na via entre a Prefeitura Municipal e o Senai. Sala de sessões, Jordano Silva, 4 de agosto de 2017, professora Meire Barbosa. Peço para discutir o requerimento. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Bom, Meire, isso aí preocupa a gente, né? Sinceramente, hoje, com poucas vagas, ter uma demarcação exclusiva porque alguém exerce um determinado cargo X ou Y na Prefeitura, isso aí, sinceramente, eu tenho certeza que isso aí não é coisa do prefeito. Não. Porque nem o prefeito, a gente que usa a vaga, quer dizer, isso é, assim, é preocupante. Eu acho que as vagas de estacionamento da Prefeitura têm que ser reservadas para carro oficial, carro da Prefeitura. Tem que ter reserva. Isso aí já existia na CBA, foi abolida há muito tempo, né? Embora tenha algumas pessoas que queiram voltar à época aí da imposição desse tipo de coisa, mas assim, eu tenho certeza que o prefeito vai tomar providência com relação a isso, a gente roga para que isso ocorra. Não tem que ter o privilégio, né? Chegue cedo. Se chegar às 9 não vai achar lugar mesmo, né? Chegar às 9 não acha. Então, assim, chegando cedo, pode ter certeza que vai ter vaga de estacionamento, vai ter vaga num monte de lugar. Então, assim, fica evidentemente o nosso apoio aí ao requerimento, um assunto simples, mas que envolve para mim não só a questão da vaga, mas a prepotência de algumas pessoas que se acham acima da lei. Peço para discutir o requerimento. Pois não, vereador.
O vereador Eduardo acabou de informar que ali não é uma via pública, né? É considerado um trecho particular, mas mesmo assim eu peço que se mantenha o requerimento, porque exatamente, Alexandre, o que você falou agora foi o que eu pensei. Eu tenho certeza que essa ação não foi por parte do prefeito. Quem conhece o prefeito, ele é uma pessoa extremamente humilde. Ele jamais colocaria uma vaga para ele. Ele jamais demarcaria o solo com uma vaga para ele. Então, semana passada eu fui até a prefeitura e eu me surpreendi com essas demarcações. Departamento de Educação, Desenvolvimento Social, Planejamento, sei lá mais o quê. E eu parei o carro na vaga. Parei, cada dia que eu for até a prefeitura, eu vou escolher uma vaga diferente para eu parar. E quem não estiver satisfeito, chame a polícia. Peça para retirar. E não vai ser retirado o carro, porque não tem legislação que autorize fazer essa pintura no solo. Então, chama a polícia, tira o carro, guincha, multa. É um absurdo, é exatamente o que o vereador Alexandre falou. É a prepotência. O que está acontecendo com a equipe do prefeito é exatamente isso. É o apoderamento, é o poder acima de qualquer coisa. Né? Porque poder, todo mundo sabe, não é para qualquer pessoa. Se dá poder para determinadas pessoas, sobe a cabeça e esquece que isso aqui são 4 anos. Quem tem poder nessa história toda é a população. Porque se a população daqui 4 anos, daqui 3 anos e meio, não quiser que eu esteja aqui, não tem nada no mundo que me faça sentar nessa cadeira. É a população que quer. É a população que define isso. Então não adianta se apoderar, achar que manda na cidade, porque não manda. Porque se o povo quiser, tira. É simples assim. É simples assim. Então assim, eu fiquei revoltada quando eu vi essa marcação de solo. É querer demarcar a cidade para si. O funcionário não pode parar ali naquela vaga. Então quem é o diretor de departamento, sei lá, quem para naquela vaga, ele sai, volta e sempre tem uma vaga disponível para ele. Se eu quero ir na prefeitura, né, eu tenho que deixar o carro longe e respeitar a vaga dessa pessoa. Não vou fazer isso. E falo para vocês, munícipes, não respeitem, porque não tem legislação que faça guinchar esse carro. Não tem legislação. Pode parar. Eu peço para vocês pararem, porque não tem como tirar esse carro daí. Tá? São essas minhas considerações. Continue discussão, requerimento 417/2. Palavra. Pois não, senhor vereador, 5 minutos com a parte. Eu, francamente, acredito que, levando isso ao conhecimento do prefeito, ele vai determinar que se retire isso. Talvez tenha sido uma coisa que, de tão pequeno que tenha passado despercebido. Não tem fundamento uma questão como essa, né? A gente está acostumado muito a ver isso em diversas outras esferas, em outras cidades, e acaba achando que o nosso município vai permitir. Fato ali, de fato, para cima da guarita, ali não é via pública. Mas isso não permite também que faça essa demarcação. Porquanto não tem ali uma justificativa legal, baseada no Código de Trânsito, talvez, até tem aquela cancela ali, que não tem mais. Agora fica erguida, né, se não me engano. Foi retirada. Foi retirada. Por mais que a gente saiba que não é via pública, e a população que vai protocolar um documento, que vai buscar por serviço público dentro da prefeitura. Esses dias, eu recebi aqui algumas pessoas, elas falaram exatamente disso. Falei, infelizmente, não tem como funcionário que vem da prefeitura não colocar o carro dele ali para estacionar, mas a hora que sai e a vaga tá livre, tem que servir a qualquer pessoa, a qualquer outro funcionário, né? Funcionário que vai lá e limpa o gabinete do diretor e de repente tem o seu carro ali, não pode parar ali porque é diretor. Essas coisas tem que parar. Essa ideia de é síndrome do pequeno poder, salvo engano, se chama isso daí. Então isso tem que acabar, não pode existir. E vou mais longe, poderia ali dentro do estacionamento ficar reservado algumas vagas para a comunidade que tem assuntos a deliberar dentro da prefeitura. Aí sim eu acho que o negócio ficaria mais moral. Porque tem pessoas que estão vindo na prefeitura e estão tendo que deixar o carro, que falaram para mim. Está na Borelli, sim, entendeu? Em diversos outros locais. Então, fica aqui o meu
meu pedido, né, para o prefeito, eu mesmo vou levar isso para ele, para que se resolva essa questão. São as minhas considerações. Continue o requerimento. Continua a discussão, requerimento 417/2017. Discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Edson Bolfetti. Aprova. Geraldo Atleta, aprova. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Doutor Alexandre. Aprovo. Natal. Carlos Natal. Aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Aprovo. Requerimento 417, aprovado por 8 votos. Antes que o secretário continue a leitura dos demais requerimentos, anuncia que a presença do vice-prefeito, Anderson Constante Filho, está sentado lá, fica convidado a compor a tribuna de honra, caso assim o deseje. Solicito, então, ao secretário, vereador Geraldo Atleta, que faça a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 418/2017. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que o cenário de desemprego no Brasil é agravante e, nesse contexto, está inserido o município de Alumínio, que conta com um grande número de desempregados. Considerando que não há, no momento, por parte do poder público, nenhuma ação direta objetivando a contratação dessa mão de obra que se encontra fora do mercado de trabalho. Considerando que os cursos que estão sendo oferecidos junto à Secretaria das Relações de Trabalho, a Via Rápida, embora seja uma excelente e oportuna ferramenta de qualificação e capacitação profissional, não garante contratação ou recolocação imediata no mercado de trabalho dos formandos. Considerando que é do conhecimento de todos, o início das obras da construção da nova creche municipal localizada entre a creche municipal Benedito Furquim Dias e o campo de futebol Tarcísio de Alcântara, considerando que essa vereadora foi questionada, inclusive, pelas redes sociais, por inúmeros munícipes desempregados do setor da construção civil, uma vez que a empresa responsável pela obra está contratando mão de obra de fora, deixando de dar oportunidade aos desempregados aluminenses. Considerando que o prefeito municipal poderia interceder junto ao diretor da empresa responsável pela obra da creche, solicitando que essa dê oportunidade à mão de obra aluminense, ou ainda, para as possíveis obras a serem contratadas pela administração municipal, prever em edital e contrato a preferência para a mão de obra aluminense, desde que atenda às exigências de qualificação profissional da empresa contratada. É que requer a mesa do ouvido plenário seja oficiado do senhor prefeito. Solicitando a seguinte pedido de informações. 1. Existe a possibilidade da interseção do executivo junto à empresa responsável pela construção da nova creche para que dê oportunidade de emprego à mão de obra aluminense? Se positivo, por favor, considerar caráter de urgência esse contrato. 3. Se negativo, por favor, informar os motivos que impedem esse tipo de ação. Sala, sessões 4 de agosto de 2017, professora Meire Barbosa, vereadora. Requerimento 419/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a Escola Municipal José Joaquim da Silva, instalada na Vila Paraíso, recebeu recentemente em seu espaço reservado para o lazer das crianças, um brinquedo do tipo modular, que integra mais de uma atividade lúdica. Considerando que, segundo informações, esse brinquedo ainda é insuficiente para os alunos da educação infantil, em virtude do grande número de alunos, considerando que geralmente as salas de aulas da educação infantil dessa escola contam com aproximadamente 20 alunos, o que comprova que o brinquedo que foi instalado no local é insuficiente, além da necessidade dos professores redobrarem a atenção quando do uso do brinquedo pelas crianças em virtude de sua ergonomia. Considerando ainda que há espaço suficiente para a implantação de mais uma unidade de brinquedo modular que requer a mesa do plenário, seja oficiado do senhor prefeito, são as seguintes informações. 1. Existe a possibilidade da aquisição de mais brinquedos modulares para instalação na área reservada para o Parque das Crianças da Escola Municipal José Joaquim da Silva, Vila Paraíso? Se positivo, quando serão adquiridos e instalados? Se negativo, por favor, informar os motivos que impedem a aquisição. Professora Meire Barbosa, vereadora. Requerimento 420/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que essa vereadora foi procurada por alguns servidores públicos, quais informaram que a administração municipal pretende mudar a qualidade da cesta básica ou até mesmo mudar a forma do benefício de cesta básica de alimentos e produtos de limpeza para o cartão Vale Cesta. Considerando que essa preocupação é pertinente, uma vez que a cesta básica fornecida atualmente pela administração é de excelente qualidade, juntamente com a cesta de produtos de limpeza. Considerando que, diante da dificuldade econômica
que passa aos servidores, principalmente os que recebem o piso salarial, que há anos apresentam defasagem em seus salários, em virtude da falta de correção, a cesta básica atualmente fornecida se torna um dos principais benefícios recebidos pelo servidor. Considerando que essa ventilação da mudança de qualidade, ou ainda pior que isso, transformá-la em cartão Vale Sexta, está deixando todos os servidores apreensivos, uma vez que, com nada, poderá garantir que o valor do cartão Vale Sexta será corrigido anualmente, podendo acontecer o mesmo do ocorrido com a correção salarial. Aqui requer a mesa ouvido plenário, seja vestido o senhor prefeito, sustentando as seguintes informações. 1. A administração municipal pretende alterar a qualidade dos produtos da cesta básica dos servidores ou trocá-la por cartão Vale Sexta. 2. Se positivo, por favor, esclarecer os motivos dessa mudança. Sala, sessões 4 de agosto de 2017, professora Meire Barbosa, vereadora. Requerimento 421/2017, senhor presidente e senhores vereadores. Considerando que em reunião com mães de alunos matriculados na rede municipal de ensino, onde foram tratadas questões referentes ao atendimento psicológico no centro de saúde, considerando que, conforme a declaração dessas mães, algumas crianças estão há mais de um ano na fila aguardando atendimento. Considerando a importância deste atendimento, uma vez que a maioria dessas apresenta déficit de atenção, hiperatividade, entre outros, e, consequentemente, carecem desse atendimento com urgência. Considerando que o poder público não pode ficar indiferente a esta situação, uma vez que, quanto antes iniciar o acompanhamento psicológico, logo essas crianças alcançarão resultados positivos. Diante do exposto, é que requer a mesa ouvida plenário, seja oficiado do senhor prefeito, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. O senhor prefeito tem conhecimento dessa situação? 2. Qual o número de crianças que estão aguardando atendimento psicológico no centro de saúde? 3. Qual a ação que o senhor prefeito irá tomar para que essas crianças sejam atendidas com maior urgência, já vista que algumas delas estão há mais de um ano na fila para atendimento? Sala, sessões 4 de agosto de 2017, professora Meire Barbosa, vereadora. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Peço suspensão da sessão por 2 minutos. Coloca em discussão o pedido do vereador Geraldo Atleta em suspender a sessão por 2 minutos. Em discussão. O vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Geraldo Atleta. Fica, então, suspensa a sessão por 2 minutos. Solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Eduardo da Delegacia. Edmo Bofete. Presente. Presente. Geraldo Atleta presente. Professora Meire Barbosa. Renatinho Watanabe. Doutor Alexandre Amaral. Carlos Natal. Presente. Bengala. Presente. Beto. Solicito ao secretário continue a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 422/2017, senhor presidente e senhores vereadores. Considerando que é do conhecimento dessa vereadora que o município não conta com o programa de atendimento psicológico nas escolas da rede municipal de ensino, considerando que esse programa possibilitaria que o psicólogo, em visita à escola, observasse o comportamento dos alunos que apresenta déficit de atenção e, consequentemente, dificuldade na aprendizagem. Considerando que, em diálogo com o diretor do Departamento Municipal de Saúde, esse prontificou a disponibilizar um profissional da área para integrar esse programa e realizar visitas a que requer a mesa ouvida do plenário, seja vestido o senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. 1. Existe a possibilidade do Departamento Municipal de Educação, em parceria com o Departamento Municipal de Saúde, implantar o programa de atendimento psicológico nas escolas da rede municipal de ensino? 2. Se positivo, quando será implantado o referido programa? 3. Se negativo, qual o motivo que impede tal implantação? Sala, sessões 4 de agosto de 2017, professora Meire Barbosa, vereadora. Requerimento 423/2017, senhor presidente e senhores vereadores. Considerando que uma das técnicas utilizadas no tratamento e reabilitação de crianças com deficiências e necessidades especiais é a musicoterapia. Considerando que essa técnica aumenta a acuidade auditiva, aprimora e amplia a coordenação físico-motora, suas capacidades de compreensão, interpretação e raciocínio, descobre sua relação com o meio em que vivem, desenvolvem a expressão corporal e oral. Considerando que o nosso município conta com crianças que poderiam ter seu tratamento ampliado com a musicoterapia, que, conforme já comprovada pela Organização Mundial da Saúde, estariam, sem sombra de dúvida, melhorando suas capacidades, é que requer a mesa ouvida do plenário, seja vestido ao senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. 1. Existe a possibilidade do Departamento Municipal de Cultura, em parceria com o Departamento Municipal de Saúde, implantar o programa de atendimento musicoterapêutico no espaço da Escola Municipal de Música Enoque da Silva. 2. Se positivo, quando será implantado o referido programa? 3. Se negativo, qual o motivo que impede tal implantação? Sala, sessões 4 de agosto de 2017, professora Meire Barbosa, vereadora. Solicito ao secretário que faça a leitura das indicações.
Indicação 208/2017, solicita a colocação de cascalho na rua Domingos Teixeira Guimarães, bairro Paraíso, Edmo Bofete. Indicação 209, solicita a colocação de cascalho na rua Ifigênia Félix de Oliveira Faustino, Edmo Bofete. Indicação 210/2017, solicita a recuperação da calçada para pedestres na Avenida Senador José Hermílio de Moraes, Edmo Bofete. Leitura do expediente recebido diversos. Anuncio o recebimento da sentença proferida no processo TCU 713.009/2011, que condenou o ex-prefeito, Sr. Jacob Salda, a restituir o erário público todos os valores despendidos na contratação referente à carta convite número 55/2009. Anuncio o recebimento da resposta da empresa Vivo ao requerimento 322/2017, que estará disponível no portal de transparência da Câmara. Anuncio o recebimento da resposta do Ministério das Cidades ao requerimento 276/2017, que também estará disponível no portal de transparência da Câmara Municipal. Pela ordem, Passamos, presidente. pois não, vereador? Caso não haja nenhum colega inscrito no tema livre, solicito que seja suprimido o intervalo regimental. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre. Fica, então, suprimido o intervalo regimental. Com isso, passamos diretamente à ordem do dia. Dando início à ordem do dia, nós temos a discussão única do projeto de lei 3. Pela Pois ordem, não, vereador? presidente, solicita a retirada desse projeto por 3 sessões. Coloca em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em adiar por 3 sessões a discussão única do projeto de lei 3/2017. Em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre. Fica adiado por 3 sessões a discussão única do projeto de lei 3/2017. Com isso, as emendas de número 1, 2, 3, 4 e 4 também saem da ordem do dia. Discussão única do projeto de lei 8/2017. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador? Solicita a retirada desse projeto por uma sessão. Coloca em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em adiar por uma sessão a discussão única do projeto de lei 8/2017-L. Em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre. Fica adiada por uma sessão a discussão única do projeto de lei 8/2017-L. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Discussão única do projeto 7/2017-L. Discussão única do projeto de lei 8/2017-L. Discussão única do projeto de lei 42/2017. Primeira discussão do projeto de lei 46/2017. Primeira discussão do projeto de lei 47/2017. Discussão única do projeto de lei 48/2017. Primeira discussão do projeto de lei 49/2017. Primeira discussão do projeto de lei 50/2017 e primeira discussão do projeto de lei 51/2017. Nada mais, havendo a tratar na presente sessão, dou a mesa por encerrada, desejando a todos boa noite.